Depois de pecar, Adão e Eva se sentiram nus, pois tinham perdido suas vestes de glória que refletiam a presença de Deus. A imagem divina foi afetada pelo pecado. O verbo fazer, na frase "fizeram cintas para si", era então aplicada somente a Deus, o Criador. Assim diz o texto bíblico. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Gênesis capítulo 3, verso 7. A partir dali, começaram então a ver o verdadeiro caráter do pecado. Adão censurou a companheira pela sua insensatez em sair do seu lado e deixar-se enganar-se pela serpente. Mas ambos acalentaram a esperança de que aquele que lhes tinha dado tantas provas de amor perdoaria esta única transgressão, ou de que não seriam submetidos a um tão horrendo castigo como haviam receado. Satanás então exultou com o êxito. Tinha tentado a mulher a desconfiar do amor de Deus, a duvidar da sua sabedoria e a transgredir sua lei, e por meio dela ocasionar a derrota de Adão. Entretanto, o grande legislador estava para tornar conhecida a Adão e Eva as consequências da sua transgressão. Então logo manifestou-se no jardim a presença divina. Em sua inocência e santidade tinham eles alegremente recebido a aproximação do seu Criador, mas agora fugiram aterrorizados e procuraram esconder-se nos mais profundos recessos do jardim. Mas assim chamou o Senhor Deus a Adão. Onde estás você? É muito interessante que esse tipo de pergunta vindo de Deus a Adão é o mesmo tipo de pergunta feita de Deus a Caim. Onde está seu irmão Abel? Gênesis 4:9. É claro que Deus sabia as respostas. Suas perguntas foram feitas em benefício dos culpados, para ajudá-los a perceber o que haviam feito, e ao mesmo tempo levá-los ao arrependimento e à salvação. A partir do momento em que os humanos pecaram, o Senhor esteve trabalhando para a sua salvação de redenção. Todo o cenário reflete a ideia do juiz investigativo, que começa com o juiz que interroga o culpado, a fim de prepará-los para a sentença. Pois assim está escrito: nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Hebreus capítulo 4, verso 13. Perguntou Deus a Adão: quem disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore a qual proibi de comer? Gênesis 3:11. No início, Adão e Eva tentaram fugir da acusação, procurando culpar um ao outro, atitude comum dentre os pecadores. Diante da pergunta de Deus, respondeu Adão: foi a mulher que me deste por companheira que me deu do fruto da árvore, e eu comi. Gênesis 3:12. Adão não podia negar nem desculpar seu pecado, mas em vez de manifestar arrependimento, esforçou-se por lançar a culpa sobre a esposa, e assim sobre o próprio Deus, quando disse: a mulher que me deste por companheira me deu do fruto e eu comi. Aquele que, por amor a Eva, havia deliberadamente preferido perder a aprovação de Deus, o seu lar no paraíso e uma vida eterna de alegria, podia agora, depois da sua queda, procurar tornar sua companheira e mesmo o próprio Criador responsável pela sua transgressão. Isso nos mostra que tão terrível é o poder do pecado. Interrogada a mulher por que havia feito isso,
Ela, por sua vez, respondeu: a serpente me enganou e eu comi. Gênesis 3:13. Era como se dissesse para Deus: por que criaste a serpente? Por que permitiu esta entrar no Éden? Tais eram as perguntas envolvidas em sua desculpa apresentada pelo pecado. Assim como fizera Adão, lançou sobre Deus a responsabilidade de sua queda. O espírito de justificação próprio originou-se com o pai da mentira. Foi alimentado por nossos primeiros pais, logo que se renderam à influência de Satanás, e tem sido apresentado por todos os filhos e filhas de Adão. Em vez do casal humildemente confessarem seu pecado, procuraram esconder-se lançando culpa sobre outro, sobre a circunstância e sobre Deus, fazendo mesmo de suas bênçãos um motivo para murmuração contra Ele. Para nós hoje, a história de Adão e Eva nos traz a seguinte reflexão: existe uma diferença entre desculpar-se e pedir perdão. Desculpas é querer isentar-se da culpa, justificando seus erros ou até mesmo culpando outra pessoa. Pedir perdão é assumir o erro e desejar ser perdoado. Jesus disse que todos nós iremos comparecer diante do tribunal de Deus no juízo final, e ali o Senhor não aceitará desculpas, e sim julgará conforme nossas atitudes. A melhor coisa que podemos fazer é pedir perdão enquanto há tempo oportuno. Na lição de amanhã, veremos qual foi a sentença de Deus dada à serpente. Que Deus te abençoe e até a próxima.